E aí, meu povo, Carlinha Navarro na área de novo, com o projeto Produção Profissa. Bom dia, bom dia. Gente, para quem não me conhece, meu nome é Carla Navarro, sou produtora cultural há mais de 20 anos e todos os dias eu passo aqui para te dar dicas de produção cultural, para te ajudar a viver de produção cultural, que é o que acontece na minha vida. Eu vivo só disso, tá? E é o seguinte, o workshop Viver de Produção Cultural está a pleno vapor. Ontem eu soltei o segundo episódio, tá todo mundo animadíssimo. E quem se inscreve no workshop entra também num grupo do WhatsApp. E aí, nesse grupo do WhatsApp, a gente vai, enfim, trocando experiências, né? As pessoas vão me fazendo perguntas, eu vou respondendo feito uma louca, porque vai chegando um monte de perguntas e eu adoro. E surgem muitas perguntas interessantes e eu tenho trazido essas perguntas para cá para a gente conversar sobre, sobre assim, as maiores dúvidas que as pessoas têm, né? As pessoas que estão querendo viver de produção cultural. E aí, a pergunta de hoje foi a seguinte, a dúvida que surgiu foi: quais os caminhos para uma boa relação financeira entre o artista e o produtor? Quem fez colocou esse tema pra gente foi o Samuel, ele que levantou essa lebre lá no grupo. E a gente conversou um pouco sobre isso e eu quis me aprofundar um pouquinho mais hoje com vocês. Bom dia, Fátima! Saudades de você, hein? Vamos embora. Gente, eu achei massa o Samuel ter colocado isso. Carlinhos, eu tenho dificuldade nessa relação. Como é que a gente faz para ter uma boa relação financeira entre o artista e o produtor? Porque tem um folclore aí nos filmes dos Trapalhões, o produtor era sempre o malvado que queria extorquir o artista, e isso não é verdade, tá, gente? Isso não é vida real, isso é realmente... Quer dizer, claro que existem relações assim, né, que são relações ruins, assim como se a gente estiver falando de uma relação entre casais, por exemplo, existem relações abusivas, né? A gente sabe disso e isso é muito triste, assim como existe também nas profissões relações abusivas, e toda relação abusiva você tem que ficar longe dela. É simples assim. Não, se não tá bom para você, você sai de perto, né? Se te dá mais angústia e tensão do que felicidade, sai de perto, que você não merece isso. E isso é na vida de casal e isso é também na vida profissional da gente, né? Então, a primeira coisa que eu queria já deixar a gente localizado era nessa história de que tipo de relação a gente deve ter, que de forma alguma ela pode ser uma relação tensa, né? Ela não deve ser uma relação tensa, ela deve ser uma relação de muito prazer, de muita felicidade, e a gente tem que ir em busca disso, certo? Então, é legal a gente falar sobre isso, porque falando sobre isso a gente vai conseguir procurar o melhor caminho nessa relação, né? E isso pode garantir que essa relação vai ser duradoura, né? Eu tenho uma boa relação com o Balé Popular do Recife até hoje e faz 23 anos que eu trabalhei lá, né? Eu passei 3 anos lá, né? Então faz pelo menos 20 anos que eu saí do Balé Popular do Recife, continuo com uma boa relação com eles, com o Quinteto Violado a mesma coisa, né? É assim que funciona quando você coloca as cartas na mesa e deixa tudo bem transparente, né? De coração aberto. Eu acho que você preserva essas relações, né? E conversar um pouco sobre essa relação financeira produtor com artista é legal, porque a gente vai dar possibilidade de você ter relações mais duradouras com os seus contratantes, tá certo? Conhecer as possibilidades vai te proteger também para que você não se sinta injustiçado ou desconfortável financeiramente. Isso não é legal, isso não é uma coisa normal. As pessoas normalizam um pouco essa relação com o contratante, né? Então você vai trabalhar numa empresa, por exemplo, você assina a carteira e você acha que você ganha pouco, e você continua trabalhando lá e você continua achando que você ganha pouco, e aí a sua vida fica sempre tensa, nervosa, você achando as coisas ruins, e isso não é bom, né? Na produção cultural a mesma coisa, a gente tem que ter leveza nessa relação, certo? Então não é para você ficar desconfortável financeiramente falando, você tem que ficar confortável no seu ambiente de trabalho, tem que ser um ambiente bom, e você também tem que ficar confortável
nessa relação, né? Financeiramente tem que estar bom para você, certo? E aí, gente, uma relação de abuso, ela sempre deve ser evitada, né? Seja ela na sua relação de casal ou de vivência, como também na relação financeira, né? Se você está desconfortável nessa relação financeira com a pessoa com quem você está trabalhando, essa relação deve ser evitada. Se é uma relação de abuso, que você se sente explorado, essa relação deve ser evitada. E você pode se impor, você pode... Não, eu não estou falando para ir para briga não, tá, minha gente? Eu estou falando que você pode colocar de forma racional porque é que você realmente precisa ser melhor remunerado, entendeu? E a pessoa pode virar para você e dizer assim, Carlinha, eu não tenho como lhe remunerar de forma melhor, né? Então cabe a você, se você quiser manter esse vínculo, esse elo, você mantém, mas você vai precisar de renda extra, né? Então cabe a você procurar outros trabalhos também para complementar a sua renda, para você não ficar depois sem conseguir pagar os boletos que ninguém merece. Certo? Então vamos lá. Tem algumas... eu visualizei aqui 3 formas de se relacionar com o artista financeiramente, tá? As 3 formas são: ou o artista contrata você, ou você contrata o artista, ou vocês fazem uma parceria. Nem ele lhe contrata, nem você lhe contrata. Vocês são parceiros. Um golinho no café. Minha garganta tá cansando fácil de falar. Tô falando muito. Então, vamos começar pela primeira, certo? O artista te contrata. Vamos lá. Digamos que a relação financeira é essa. Você foi contratado por um artista para desempenhar o papel de produtor cultural com ele, certo? Como é que é feita essa relação? Você vai determinar com ele de que forma você vai ser remunerado. Porque existem algumas formas de ser remunerado, né? De ser remunerado. Você pode ser remunerado, por exemplo, se é um cantor, você pode ser remunerado por show. Ah, Carlinha, você vai receber tantos reais em cada show que eu fizer e você estiver produzindo. Beleza. Ou você pode, de repente, ser contratado, porque tem cantores e artistas que têm uma estrutura legal, que conseguem assinar sua carteira. Você pode ser contratado, aí você vai receber por mês, certo? Você pode também... ele pode falar para você também, Carlinha, eu vou te pagar por temporada. Então, por exemplo, vou fazer o São João, aí são vários shows, eu pago por São João, vou te pagar por temporada. É importante que vocês determinem de que forma você, assim, qual é a referência que vai ter no seu recebimento, certo? E aí é importante também você determinar, claro, o valor, quanto isso vai custar. Ah, é por show, tá, mas eu vou receber quanto por show? Ah, você vai receber 10 reais por show, você topa? Topa. Beleza, topou, tá topado. 10 reais por show. Aí você vai fazer 10 shows no mês, aí você ganhou 100 reais. É assim que funciona, certo? Mas no mês seguinte só teve 2 shows. Não adianta você ficar de bico e achar ruim, porque o seu acordo foi receber por shows. Então você vai receber 20 reais no mês seguinte, não vai receber 100. Então fique esperto, porque no mês que você recebeu 100, guarda, né? Guarda o dinheiro, não vai comprar tudo de bombom e chiclete, você guarda o dinheiro e para poder cobrir o mês que foi mais baixo. E assim a gente sobrevive de produção cultural, viu? Você tem que ir fazendo esse jogo. Não dá para chegar e gastar todo o dinheiro que tem na conta. Você vai sempre fazendo uma reserva, tá certo? Então, o primeiro formato é esse. O artista te contrata, certo? O segundo formato é você contrata o artista. Como é isso? Eu tô falando assim, essa é a minha vida. Porque eu comecei a minha carreira contratado de artista, né? Era produtora exclusiva do Balé Popular do Recife, depois do Quinteto Violado, e aí eles me contratavam. E depois a relação virou, eu passei a contratar o artista. Como? Criando os eventos, pegando o evento, mostrando na prefeitura, botando em edital, né? Mostrando para uma empresa, mostrando que valia a pena, fazendo os eventos e chamando os artistas para participar desses eventos. E aí passava a contratar esses artistas, ao invés deles me contratarem, né? E aí, nessa relação, ai, você apareceu, Rejane, nunca mais você tinha aparecido, mulher. Ai, você apareceu, que massa, vamos embora.
Nessa relação que você está contratando o artista, é a mesma coisa. Senta, pergunta quanto é, lembra sempre que todo preço deve ser passado com nota fiscal. Não tem essa assim, sem nota é um preço, com nota é outro preço, tá, minha gente? Toda vez que a gente me passar um preço, quanto custa? Ah, custa R$10. Saiba que você tem obrigação de emitir uma nota fiscal, tá? Então, quando você for fazer seu preço, você sempre pensa que você vai pagar seus impostos, tá certo? Nunca passa um preço assim, é R$10 e eu não coloquei os impostos dentro, seja o que Deus quiser. Não faça isso não, porque você vai sair no prejuízo, tá bom? Porque você tem obrigação, não é uma escolha, é obrigação de emitir nota fiscal, tá? Absorve essa informação. Guarda aí essa informação. Então, aí nessa relação que você vai contratar o artista, você vai pedir uma proposta, saber quanto é que é, ajustar o valor com o que tem no projeto, porque, minha gente, nem sempre dá para pagar o que o artista está pedindo. Às vezes você precisa negociar. Às vezes você precisa dizer, olha, velho, no projeto eu só tenho isso. Aí é assim, sabe, gente? Quando eu tô fazendo um projeto que é contadinho o dinheiro, aí realmente eu chego pro artista e faço, velho, não dá. Quando eu tô fazendo um projeto que tem dinheiro, o preço que o artista me pediu eu vou pagar. Sabe por quê? Porque é tão difícil essa vida da gente. Então eu como produtora, tenho que fazer essa roda girar legal. As pessoas têm que estar muito felizes de trabalhar comigo, né? E aí é muito importante também você deixar claro para eles de que forma você vai pagar eles. Tá aqui o dinheiro, quanto é? R$10, massa, R$10 é um show de bola. Então, eu vou precisar de uma nota fiscal, tá? E eu vou te pagar quando o dinheiro do patrocínio sair. Isso é justo. Tá? Isso é honesto, para falar a verdade. É melhor você dizer para ele que você vai pagar quando o patrocínio sair, do que você dizer para ele, vou lhe pagar no dia 10 de fevereiro. Dia 10 de fevereiro o patrocínio não saiu, e agora? Aí você vai virar para a criatura e vai dizer, olha, o patrocínio não saiu, não sei o que lá. Aí ele vai dizer, problema seu. Você não me disse que ia me pagar com o dinheiro do patrocínio. Você me disse que ia pagar dia 10 de fevereiro. Sabe por que eu falo isso? Porque se por acaso, digamos que você vai contratar o cara, certo? O artista. Aí o artista, você chega pro artista e faz, tá bom, dia 10 de fevereiro ele paga. Beleza. Aí o cara tem uma conta para pagar dia 10 de fevereiro, entendeu? Tem funcionários, tem sei lá quem para pagar. E aí o dinheiro não chega, entendeu? Se você chegar para ele e dizer assim, olha, eu vou pagar com o dinheiro do patrocínio, o dinheiro do patrocínio não está na conta ainda, a gente está esperando entrar e o seu pagamento vai ficar vinculado a isso. Você topa. Na hora que ele disser topo, ele está assumindo o risco com você, no sentido de dizer assim, então, se por acaso atrasar, vai atrasar meu pagamento também, né? E ele pode simplesmente dizer assim, Carlinha, infelizmente eu não posso assumir, porque eu não tenho lastro para esperar. Eu não tenho condições de colocar o meu pessoal para tocar e fazer com que eles esperem. Eu preciso pagar, certo? Aí, gente, o acertado não sai caro para ninguém, fica tudo certo. Se você não tem condições de pagar, como ele está dizendo, você vai procurar um outro artista ou você vai encontrar uma forma de pagar ele. E isso, é importante que vocês entendam que isso não pode ser, você não pode ter no coraçãozinho de vocês um mal-estar por conta disso. Isso é a condição financeira da pessoa, certo? E sabe o sapato onde aperta é quem calça, tá entendendo? Ele é que sabe qual é a condição financeira dele, ele é que sabe se pode fazer esse tipo de acordo com você ou não, certo? Então, por favor, não crucifica o artista que te disser não, tá bom? Porque a vida é assim. Às vezes a gente não pode assumir um risco que você está propondo para ele, tá bom? Então, quando você vai contratar o artista, por favor, tudo em pratos limpos, tudo bem transparente, bem assim, diga tudo que ele vai fazer. Olha, tem passagem de som em tal dia, tem montagem em tal dia, tem ensaio, vai precisar ter ensaio, vai precisar ter isso, vai precisar. Deixa tudo claro antes de fechar tudo, para poder ninguém depois ficar achando ruim, tá certo? E a terceira forma de acordo, né, entre artista e produtor é o artista e o produtor serem parceiros num projeto, né? Eu tenho alguns projetos assim com parcerias, né? Inclusive o Festival Internacional de Mágica é uma parceria, né? Sou eu, Cristiane Galdino, que é outra produtora, e Rafa Santa Cruz, que é um artista.
E aí, gente, nessa relação, eu acho bom, eu gosto de ter uma relação, estabelecer, né, o parâmetro de percentual entre nós. Né? Então, por exemplo, no Festival Internacional de Mágica, eu, Cris e Rafa, nós recebemos percentuais diferentes porque desempenhamos funções diferentes, né? Temos realmente pesos diferentes, digamos assim. E nesse percentual, como é que a gente faz esse percentual? Todo o dinheiro que entra no projeto, falando de lucro, que não é uma coisa fácil, mas ele acontece, né? Todo o dinheiro que entra no projeto ele é dividido no percentual da gente. Então a gente paga os custos, né? E o apurado, digamos, o líquido que sobra do projeto, ele é distribuído entre nós três com um percentual para cada um. E isso tem funcionado muito bem, tá? Todo mundo feliz com isso, ninguém sofre, né? Porque realmente são funções diferentes que a gente desempenha, então a gente precisou estabelecer percentuais diferentes e isso é justo e honesto e foi acordado, né? Então se tá acertado, não sai caro para ninguém, entendeu? Aí é legal quando você tem um artista de parceiro e você deixa isso muito claro, né? Porque é o seguinte, quando você tem um projeto, você tem... que é um pouco que as pessoas veem nos fios palhões, que é o seguinte, um projeto ele tem um custo enorme, certo? O seu pagamento é um grão de arroz diante do todo, certo? Mas você precisa de dinheiro para pagar o todo. Então as pessoas ficam com a impressão de que você está pegando o dinheiro inteiro e botando no seu bolso. E isso não é verdade. Você está pagando o som, a luz, a construção do palco, né, a alimentação, a hospedagem, passagem aérea. Você tem um custo gigante. E ali você tem o seu cachê, certo? Por isso que é legal quando a gente faz uma parceria com o artista, a gente tratar de percentual de lucro. Por quê? Porque primeiro a gente vai tirar todos os custos do projeto, certo? É claro que no projeto a gente previu o pagamento para o artista, previu o pagamento para o produtor, lógico, está lá escrito no projeto. Mas, por exemplo, digamos que tenha bilheteria, a gente vai ter lucro com a bilheteria. E o que vai fazer com esse dinheiro de bilheteria? Você vai pagar os custos primeiro e o que sobrar você vai dividir entre você e o artista com o percentual que vocês determinaram antes, certo? Ah, Carlinha, um percentual mais alto para o artista ou para o produtor? Depende do acordo que vocês estão fazendo. Né? Pode ser que esse projeto tenha saído da cabeça de um produtor e ele jamais aconteceria se o produtor não estivesse à frente. Então, é justo que o produtor ganhe mais. E pode ser o contrário. Pode ser que o projeto tenha saído da cabeça do artista e que ele jamais aconteceria se o artista não estivesse à frente. Então, é justo que é justo que o artista ganhe mais, entendeu? Então, realmente passa por um acordo. Ah, não, Carlinha, mas eu acho que é muito meio a meio. 50% para cada um e fica todo mundo feliz, entendeu? Agora é importante que vocês entendam que apurado não é lucro, certo? O apurado, ele vai pagar custo primeiro para depois ele virar lucro, certo? O que sobra dele é que vai virar lucro e é isso que vocês vão dividir entre vocês. É claro que nos projetos vocês vão colocar o pagamento de um e o pagamento do outro. Eu estou falando daquele saldo que sobra no final. Amém, igreja? Sobrar dinheiro? Muito bom, é isso mesmo. Mas é o que tem que ser, né? Eu estou falando justamente daquilo que pode ser um prejuízo também, viu? Pois é, às vezes o que você tem que dividir no final não é o lucro, é o prejuízo. E aí cabe a você se estruturar para que o seu projeto não dê prejuízo, né? Eu tenho até live por aí falando de como é que faz para o seu projeto não dar prejuízo. Tem por aí, porque tem jeito para isso, viu? Não gosto não de prejuízo, fico triste mesmo, gosto não. Então, gente, eu acho que nessas 3 relações que eu coloquei aqui, respeito talvez seja a palavra-chave. Porque eu acho que você tem que conseguir enxergar com os olhos da outra pessoa, né? Talvez tenha empatia. Quando você está numa parceria ou mesmo quando você está contratando alguém, pensa se você estivesse no lugar dessa pessoa, se você ia ficar feliz com aquilo que você está pagando para ela, né? Eu acho que vale a pena você ter esse tipo de reflexão para você pagar legal. É claro que às vezes o projeto é apertado, é claro que o projeto às vezes
exige que você peça para fazer mais barato, mas, por favor, pague o que você acha honesto. Porque ninguém merece trabalhar com essa sensação de que está sendo extorquido, entendeu? Deixe claro o que cada um vai fazer. Definir o nome da função de cada um e o que cada função desempenha pode garantir a paz na sua produção, certo? Qual é a sua função? A minha função, eu sou produtor de elenco, tá bom? Então você vai resolver tudo com relação ao elenco. E aí o que o produtor de elenco faz? Vai fazer isso, aquilo, aquilo outro. Pronto, isso aqui é o que você vai fazer. Deixe claro antes de começar a brincadeira, tá? Porque às vezes você tem assim, direção artística, porque tem algumas funções que a gente costuma acumular. Por exemplo, o artista, ele é o artista que vai se apresentar, mas ele pode ser também o diretor artístico, por exemplo, tá? E aí o que o artista faz e o que o diretor artístico faz? Se ele está recebendo pelas duas funções, é importante que a gente dê ciência que ele vai desempenhar os dois papéis, né? Então, por exemplo, eu posso ser produtora e curadora do festival. Aí o que isso significa? Significa que eu vou fazer a produção, né, toda, e vou também escolher as pessoas junto com os outros curadores que vão participar do festival. Então eu não posso negligenciar isso. Eu tenho que fazer isso também, tá? Então é importante você deixar claro qual é a função que cada um vai assumir e o que cada função desempenha, certo? Para você depois não ficar tendo que cobrar uma coisa que o cara acha que nem tem a obrigação de fazer, tá? Tente ser racional na hora da argumentação e pondere os dois lados sempre, né? Nunca pense só em você, sabe? Se você fizer isso, essa relação não vai durar. Você sempre tem que pensar primeiro no processo como um todo, num projeto como um todo, né? Na arte também. E você tem que pensar em como você se sentiria no lugar da outra pessoa, tá? Não faça com os outros o que você não gostaria que fosse feito com você, por favor, tá bom? É simples, é básico? Mas eu acho que hoje a gente está numa época que a gente precisa repetir isso muitas vezes. Essa conversa tem que ser antes de começar o trabalho, mas ao longo do caminho ela pode acontecer de novo, né? E aí, seja ela para ajustar valores ou função, demanda, essas coisas. Porque todas as vezes que eu chamo de alinhar expectativas, todas as vezes que eu estou achando que a pessoa está trabalhando menos do que o que eu estou esperando, ou a pessoa está achando que eu estou trabalhando menos do que o que ela está esperando, todas as vezes que isso acontecer, senta, conversa e alinha as expectativas. Pergunte à pessoa o que você espera de mim. E diga para as pessoas o que você realmente quer fazer. Diga para as pessoas quais são as suas intenções, né? Ou o que você acha que você tem que fazer. Pergunte e diga também para ela o que você espera dela. Nivele essa expectativa, sabe? Porque às vezes não é uma questão de eu estou trabalhando mais ou estou trabalhando menos, é uma questão de eu estou esperando que o produtor faça isso e ele não está fazendo, né? Ou eu estou esperando que o artista faça isso e ele não está fazendo. É isso que a gente tem que tirar da vida da gente. A gente tem que simplesmente conversar e ninguém espera por ninguém. A gente acerta, combina, né? Então, às vezes, ao longo do processo, a gente precisa ter essas conversas de nivelamento de expectativa. A gente precisa ter essas conversas para um colocar para o outro o que um espera do outro, né? E onde está o furo, né? Ó, eu estou achando que tem um furo aqui. Vamos entender de quem é essa responsabilidade para a gente poder entender de que forma a gente vai suprir esse furo. Ou às vezes tem uma responsabilidade que está assim, ó, solta, não tem ninguém tomando conta. E talvez você precise contratar uma terceira pessoa para fazer aquilo ali que não tem ninguém tomando conta, entendeu? O importante é não deixar furo no seu projeto, tá? Eu não trabalho com fulano de tal porque todo mundo diz que ele paga mal e ele não faz os acordos direito e tal. O cara é um escroto. Posso falar o que eu acho disso? Eu acho que com esse tipo de gente você não casa, você assina contrato. Tá bom? Porque às vezes, primeiro que às vezes vem para você as informações
que são uma análise de uma outra pessoa, né? Então, digamos que o cara tem fama de ser um produtor escroto, certo? E aí, não trabalho com esse cara de jeito nenhum. Só que o cara chega, lhe chama para trabalhar, aí você diz assim, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma proposta formal e a gente faz um contrato. Eu tenho um contrato padrão da minha empresa, então eu passo para você, você assina esse contrato e a gente deixa tudo certo. A partir daí, acabou. Tá tudo certo, entendeu? E aí, assim, eu logo no começo da minha carreira, eu tinha muito essa imagem de eu só quero trabalhar eu quero trabalhar somente com gente bem certinha, gente que eu admiro, gente que eu quero ser quando eu crescer. E aí começou a aparecer na minha vida aqueles caras que a galera dizia assim, esse cara é um escroto, sei lá. Aí eu comecei a pensar, meu Deus, eu tô perdendo tanto trabalho somente porque eu acho que o povo disse tal coisa. Não, quer saber? Eu vou tentar arriscar esse negócio. E aí o que foi que aconteceu? Muitas surpresas pelo caminho. O que acontece às vezes é que como a pessoa não estabelece uma relação comercial clara, transparente, ela acha que ela está sendo passada para trás. Mas na verdade foi ela que não se posicionou. Foi ela que não disse quanto ia receber, e aí o cara pagou ele quanto ele quis, entendeu? Foi ela que não estabeleceu qual era o tempo que ia trabalhar, quais eram as demandas que ela ia assumir, e aí ela se sentiu explorada. Velho, vai entrar no processo, então calma aí. O acertado não sai caro para ninguém. A gente senta, a gente combina, a gente conversa e o cara faz o que ele tem que fazer, eu faço o que eu tenho que fazer. E olha, ao longo da minha carreira eu já trabalhei com muitos desses que a galera faz. Um escroto, não trabalho de jeito nenhum. E nunca tive problema. Entendeu? É por aí. Às vezes a gente, aqui em Pernambuco a gente chama de emprenha pelos ouvidos. A gente só escuta e de repente a gente vai se afastando de oportunidades que são oportunidades reais pra gente, tá? Você pode me dizer assim também, eu não tenho segurança quando eu faço um acordo financeiro. Eu fico sempre achando que eu estou ganhando pouco. Então você deve estar ganhando pouco mesmo, isso eu já lhe digo logo isso de cara. Mas eu vou te contar como é que eu chego mais ou menos no valor, não é da minha diária, mas no valor do meu valor por trabalho, digamos assim. Vamos lá. Eu sei quanto é que eu gasto no mês, certo? E eu sei quantos trabalhos em média eu tenho no mês, certo? Então eu divido as minhas despesas pela média de trabalhos no mês e, vou lá, eu tenho aí o valor que eu preciso ganhar em cada trabalho para me manter ao longo do ano, certo? Por exemplo, a minha despesa média mensal é de R$100. Eu queria tanto. E eu tenho, em média, 4 trabalhos no mês. Então, o valor que eu vou cobrar e me sentir confortável, porque eu sei que vou conseguir pagar minhas contas, é pelo menos R$25 por trabalho, tá? É claro que isso é uma conta de padaria, né? E que tem trabalho que vai ser mais caro e tem trabalho que vai ser mais barato, né? Mas dessa forma, você fica conhecendo a sua real necessidade, certo? Agora, você junta isso ao tempo e ao know-how que você vai precisar aplicar nessa história toda, tá? Que tipo de demanda tem esse trabalho, e aí você vai ter mais segurança na hora de falar o seu preço, e essa sensação de você estar ganhando pouco vai desaparecendo, né? E isso, gente, não é uma coisa assim matemática e certeira, não. Isso é realmente uma coisa que você precisa refletir. E é uma coisa que você vai ajustando ao longo do processo também, certo? Principalmente porque o seu valor vai mudando. A proporção que você vai aparecendo mais, a proporção que você vai tendo mais reconhecimento, que as pessoas vão entendendo que o seu trabalho é muito bem feito, isso vai mudando o quanto você vai cobrar. Claro que você não vai aloprar e perder todos os trabalhos porque você vai ficar conhecido como uma pessoa inviável, né? Mas você vai cobrar o preço justo, que pague as suas contas, né? E sobra uma graninha para você investir, porque você merece investir em você mesmo. Então, aí você vai pedir um valor que vai pagar as suas contas se você tiver aquela média de trabalho, né, ao longo do ano, vai pagar as suas contas, você vai se sentir confortável com isso, né? E você não vai estar extorquindo as pessoas também, porque aí você chega e pede um preço lá em cima, né? Alopra, e aí a pessoa diz, não tenho dinheiro para lhe pagar, tchau, beijo,
Tá entendendo? Eu acho que essa é uma conta boa. Você vê de fato quanto você gasta no mês, quanto trabalho você tem normalmente por mês, né, uma média, né, e quanto o trabalho vai exigir do seu tempo, né, e do seu conhecimento para ele poder acontecer. Acho que por aí você vai conseguir fazer o seu preço para você sentir mais ok com relação aos seus trabalhos, tá bom? Perguntar não ofende, então não se ofenda quando alguém perguntar para você sobre dinheiro, tá? Quem está devendo é quem deve a satisfação, porque às vezes a gente está fazendo um projeto. Aí, bom dia, Roque. Oh, Quilombo Cultura Viva aqui também, maravilha. Às vezes a gente está fazendo um projeto, está à frente de um projeto. E aí, o dinheiro do patrocínio não saiu, tá? Aí você tinha combinado que você ia pagar aquela criatura com o dinheiro do patrocínio. E aí, o dinheiro do patrocínio está demorando para sair, porque é uma coisa que não está na sua mão, né? Aí a pessoa liga para você e faz: Carlinha, já saiu aquela grana? Aí eu digo: velho, não saiu ainda. Sabe qual é a minha atitude com relação a isso? Eu conto exatamente por que não saiu, o que está acontecendo com o processo. E eu sou bem transparente mesmo. Eu digo: olha, foram exigidos tais documentos, os documentos já foram encaminhados e agora a gente está só aguardando o retorno deles, parará, parará. No dia seguinte o cara me liga: Carlinha, e aquele dinheiro? Aí eu conto tudo de novo. Não tem nenhum problema. E pode ter certeza que o final da minha conversa vai ser assim: fique sempre muito à vontade para perguntar sobre o seu dinheiro. É o dinheiro da pessoa, minha gente. Você não tem que ficar abusada com isso. Entendeu? Fique à vontade para perguntar e eu vou ficar sempre à vontade para lhe falar de forma transparente o que está acontecendo. Por que essa grana não chegou ainda, tá certo? E assim você vai semeando nas pessoas, né? As pessoas vão entendendo que você é uma pessoa honesta. Porque o que as pessoas acham é que você já recebeu dinheiro, já comeu tudo, já comprou tudo de bombom chiclete e não passou o dinheiro para elas. É isso que elas acham o tempo todo. E por isso é que eu dou detalhes do processo. E por isso é que eu digo: olha, mandei a documentação, mandei isso, estava faltando não sei o que, pediram não sei o que lá, já mandei, não falta mais nada, é agora esperar. Entendeu? Dessa forma, realmente a pessoa entende que você não está enrolando ela e que você não gastou o dinheirinho dela com bumbum chiclete, tá certo? E não se zangue, não fique abusado com a criatura, porque ele está te cobrando o que você está devendo. Quem tem que ter vergonha é o devedor, não é o credor, tá certo? Não se ofenda não, por favor. Quem está devendo deve satisfação sim, tá bom? E isso não pode ser uma coisa pesada para você, porque ao longo da carreira de produção cultural a gente tem que administrar patrocínios, a gente tem que administrar ganhos e também a gente tem que administrar os pagamentos. E nem sempre a gente consegue pagar na data certinha que a gente combinou, ou nem sempre a gente consegue que isso seja uma coisa rápida e que flua fácil, entendeu? E a gente tem que entender que a outra pessoa que está esperando por aquele dinheiro está ansiosa, né? É justo, eu ia ficar também, tá certo? Deixa a pessoa à vontade para lhe cobrar quantas vezes ela quiser, tá certo? E assim que o dinheiro bater na conta, você passa para ela, tá bom? Isso é assim, eu vou dizer a vocês como é que eu penso. A minha cabecinha é a seguinte: dinheiro que não é meu, eu quero longe de mim, entendeu? Então, se entrou um dinheiro na minha conta que não é meu, eu quero mais que ele saia logo. Eu quero que ele vá para quem ele... Porque você fica com a falsa impressão que você tem dinheiro, né? Eu prefiro entregar logo para quem eu devo pagar, né? Eu prefiro despachar esse dinheiro. Dinheiro que não é meu, eu quero longe de mim, vá-se embora. Resumindo o que eu falei aqui hoje, o produtor, ele pode ter 3 tipos de relação com a relação financeira com o artista, certo? O artista pode te contratar como produtor, ou você como produtor pode contratar o artista, ou o artista pode ser o seu parceiro de projeto, tá? Para isso, você tem que lembrar sempre de definir, antes de começar o trabalho, claro, o nome da função de cada um e as demandas daquela função, tá? O acertado não sai caro para ninguém. Transparência, coerência e respeito
são os ingredientes para fazer essa relação dar certo. Tenha empatia, se coloque no lugar do outro, que vai dar tudo certo, tá certo? Ó, um beijo para vocês. O workshop Viver de Produção Cultural tá rolando. Já liberei o segundo episódio. Se por acaso você ainda não está nessa festa, eu sugiro que você entre no link que está na bio, clique lá, faça a sua inscrição para você poder receber o link e acompanhar os episódios. Ainda tem mais um para sair amanhã. E se tem o link aqui na bio no Instagram, mas tem o link também aqui nos comentários se você está vendo pelo YouTube, tá certo? Entra lá. Quando você fizer a inscrição, vai ter um convite para você entrar no grupo do WhatsApp que está animadíssimo. Que tá rolando um monte de perguntas, tá sendo super bacana, eu tô aprendendo um monte com essas pessoas, muito obrigada mesmo. E são essas perguntas que eu trago pra cá, pra conversar com vocês nessa live de forma mais profunda. Claro que eu respondo lá, que eu não vou matar ninguém de úlcera, mas eu trago essas perguntas pra cá, pra responder de forma mais profunda, tá certo? Se por acaso você não tá nos grupos ainda, primeiro isso é uma vergonha, mas você pode mandar também comentários aqui no vídeo pra eu ir conversando com você. Enfim, a gente ir criando aí esta relação tão linda, tá certo? Rejane, beijo, viu? Nunca mais você apareceu, não foi? Gente, é isso. Amanhã eu tô aqui de novo. Ou o que sobrar de mim, que eu tô exausta, porque agora a gente tá no fim do festival e tá bem puxado. Mas o que sobrar de mim vai aparecer aqui. Nada como um filtro no Instagram pra salvar a nossa vida e a nossa pele, né? E amanhã eu apareço aqui de novo, tá bom? Beijinhos. Tchau, tchau.